Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre como fazer para escolher a melhor elétrica para a sua carteira de investimentos. Este que é um dos setores mais perenes da nossa economia, o que vai te trazer uma enorme estabilidade e crescimento constante de dividendos na sua carteira. Então aqui eu vou te ajudar a entender quais são os critérios a serem analisados para esse tipo de empresa e te mostrar algumas opções que nós temos disponíveis na nossa Bolsa de Valores. Bom, e por que se investir numa empresa de energia elétrica aqui no Brasil? Para quem tem uma estratégia de dividendos na sua carteira, assim como eu, aqui no Brasil, é essencial que você tenha uma empresa de energia elétrica. Por quê? Porque é um dos setores mais perenes da nossa economia. Assim como os bancos e as seguradoras, que eu já tratei em outro vídeo e vou deixar aqui para vocês, saneamento e telecomunicações. São setores que prestam um tipo de serviço que é praticamente impossível a gente ficar sem. Por exemplo, eu não conheço ninguém que já teve energia elétrica na sua casa e que não queira ter mais. É um serviço essencial em que o consumo só aumenta e dificilmente vai diminuir, porque ao longo dos tempos a quantidade de produtos eletrônicos que a gente tem só aumenta e alguns outros produtos que ainda estão por vir, né, que a gente ainda vai descobrir que vão facilitar a nossa vida de alguma maneira, com certeza vão utilizar de eletricidade para poder ser abastecidos. E até produtos antigos, né, como por exemplo agora recentemente os carros, que a gente é acostumado a ter a combustão, passaram também a ser elétricos, e isso também aumenta a demanda por energia que a gente está tendo. Se a demanda por energia é crescente, logo, as empresas que fornecem esse tipo de produto e serviço tendem só a crescer, tanto receita quanto lucros e, consequentemente, os seus dividendos. Isso faz com que a empresa tenha uma certa constância nos seus resultados, com uma variabilidade desses resultados muito pequena. E isso é o que a gente quer para uma carteira de investimentos. É por isso que hoje dentro da minha carteira, vou mostrar aqui para vocês, a maior posição é numa empresa elétrica, que é a CPFE. E depois nós temos BB Seguridade, Banco do Brasil e Sanepar. E outro banco, né, BTG Pactual. Ainda vou entrar na posição detalhada da minha carteira em um outro vídeo mais pra frente, né, explicando posição por posição e o porquê que eu tenho ela na minha carteira. Então, se você quiser ver a análise completa da minha carteira, já se inscreve aqui no canal e deixa um joinha para você não perder nenhum vídeo daqui. Bom, e será que o setor de energia elétrica teve um bom desempenho na sua história? A gente pode olhar por esse índice chamado IEE, que é o Índice de Energia Elétrica feito pela própria B3. A gente está olhando aqui num prazo de 10 anos, né? Então de junho de 2015 até junho de 2025. E a gente teve aqui que o índice de energia elétrica ele conseguiu um desempenho de 227% contra 158% do Ibovespa e 142% do CDI. Então sim, o setor de energia elétrica é um dos setores mais rentáveis da nossa bolsa. Mesmo sendo um setor que não cresce vertiginosamente, mas ele cresce pouco, mais constante ano após ano, o que no longo prazo entrega um retorno bem substancial, como a gente pode ver aqui. Um dado que é bom a gente saber também é a questão do Brasil ser referência mundial em energias renováveis. No mundo, a matriz energética mundial, em média, é somente 20% renovável. E no Brasil, essa matriz energética é 84% renovável. Isso faz com que as grandes empresas internacionais e grandes fundos de investimento aportem muito em energia no Brasil, porque é um dos países com o setor de energia mais limpo do mundo. E como houve uma certa corrida pela agenda ESG há uns anos atrás, isso acaba com que o Brasil fique muito suscetível a investimentos internacionais devido a essa qualidade dos seus ativos de energia. Bom, e como você deveria escolher essa empresa elétrica para a sua carteira? Primeiro de tudo, você tem que entender qual a diferença entre os subsetores, né? Dentro de energia elétrica, a gente tem 3 subsetores, que seria a geração, transmissão e distribuição. A geração são as empresas que detêm especificamente as usinas geradoras. No caso, hidrelétricas, eólicas, solares, até termoelétricas, né? A gente tem algumas aqui no Brasil, não são a maioria, mas existem algumas. E também nuclear, né? Como a gente tem a Angra 1, 2 e 3 aqui no Brasil, mas que também não é um tipo de energia muito desenvolvida e aproveitada aqui. Nossa matriz maior é hidrelétrica e agora que começou a entrar um pouco eólica e solar também para ajudar nessa composição. A distribuição são as elétricas que estão diretamente em contato com o consumidor final. No meu caso aqui, como eu estou no Paraná, a empresa que distribui energia para nós é a Copel. E então a distribuidora ela é responsável por pegar essa energia que é gerada e distribuir para o consumidor final. E as transmissoras são quem faz a ponte entre a distribuição e a geração. No caso, elas são as linhas de transmissão, aquelas
estruturas enormes com fios de alta tensão que a gente vê pelas rodovias por aí, e que pegam a energia dessa usina geradora e levam até a distribuidora. E que no caso também é o setor mais rentável dentro dos subsetores de energia elétrica. Porém, também tem algumas desvantagens, como a dívida muito alta. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês opções de distribuidoras. Se caso vocês quiserem que eu traga também um vídeo sobre transmissoras e um estudo sobre elas, deixe aqui nos comentários que eu vou estar desenvolvendo esse vídeo para vocês. E quais são os riscos de cada setor, né? O risco de geração, o setor da geração, ele tem o risco hídrico. Como a matriz é majoritariamente hidrelétrica, se acontece um período de seca muito grande, acaba diminuindo o nível dos reservatórios das hidrelétricas, isso faz com que elas consigam gerar menos energia. Já na distribuição, o risco é do calote, né? Porque os seus consumidores estão pulverizados em toda a sociedade. Então, como você tem muito mais número de clientes, a chance de inadimplência é muito maior, principalmente no momento ruim da nossa economia, que faz algumas pessoas atrasarem algumas contas e a inadimplência subir nesses momentos. É claro que, acredito eu, que a energia é uma das últimas coisas que o cara vai deixar de pagar se ele estiver passando necessidade, né? Porque, cara, é quase impossível você ficar sem energia no mundo de hoje. E já no setor de transmissão é um risco praticamente nulo, né? Porque as transmissoras, elas ganham pela disponibilidade da rede, ou seja, se ela construiu aquela estrutura metálica que a gente vê e passou os fios por ali e interligou uma distribuidora a uma geradora, pronto, ela já vai estar ganhando combinado e não precisa necessariamente nem que a geradora gere e nem que a distribuidora venda para que ela ganhe o que foi acordado. É um contrato fixo em que ela não tem praticamente risco nenhum. E o melhor, com contratos reajustados pela inflação, o que nos dá uma camada a mais de proteção, né? Num país com crise inflacionária igual o nosso constante, você ter uma empresa investida que tem contratos de reajuste pela inflação é praticamente uma segurança que você vai ter o teu poder de compra reajustado no decorrer dos anos. Bom, vamos agora então para as empresas que a gente selecionou para estar estudando nesse vídeo. A primeira dessa lista é a Celesc. A Celesc, ela é a companhia elétrica do estado de Santa Catarina. E hoje ela está sendo negociada por R$ 98,40. Teve uma valorização imensa nos últimos 12 meses, de 53,5%. Mesmo com essa alta de 53%, ela ainda negocia com um PL baixíssimo, de 5,14%. Um PVP de 0,98%, ou seja, ainda abaixo do seu valor patrimonial. E um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,25%. Uma empresa que teve uma rentabilidade bem expressiva, né? Se a gente olha aqui, tanto em 5 anos como em 10 anos, ela teve uma valorização assim absurda, de 548% acima da inflação nos últimos 10 anos. Para uma empresa de energia elétrica, que teoricamente deveria ter um crescimento baixo, isso prova que a gente não precisa fazer loucura na bolsa de valores, né? Se a gente escolher boas empresas de bons setores, não precisa pegar nada muito arriscado, é só fazer o feijão com arroz, com empresas maduras de setores bons, que a gente consegue ganhar dinheiro no longo prazo. Ainda depois de todo esse crescimento, ela ainda tem um upside de 111% para o seu valor justo, né? Segundo a fórmula do Graham. Aqui dando uma olhada em outros indicadores dela, 11% de payout. Cara, isso chega a ser absurdo. A empresa pagando 8% de dividend yield e com somente 11,5% de payout. EV sobre EBITDA de 4,2. Esse é um indicador importante também para a gente ver empresas que têm dívida, né? No caso, ela tem um indicador de dívida líquida sobre EBITDA de 2,09, ou seja, com 2 anos de geração de caixa, ela consegue pagar todas as suas dívidas, o que é muito tranquilo para uma empresa elétrica. Esse indicador aqui a gente só começa a ligar um sinal de alerta quando passa de 3 vezes e meia para empresas desse setor. E um crescimento de receitas de 4,4% e de lucros de 4,26%, o que também está bem dentro do padrão para esse tipo de empresa. Aqui a gente vê que ela vem pagando dividendo em praticamente todos os anos, nos últimos 10 anos, né? Só 2017 que falhou, com uma média de 5,8%, o que não é muito alta. E aqui em dividendos pagos a gente vê também que ela tem uma certa volatilidade nos dividendos pagos dela, né? Que acaba não sendo muito legal para nossa estratégia. É indicado, né? É melhor que você tenha uma regularidade maior nos dividendos pagos por ação. Mas o que não deixa de ser uma empresa muito boa. Que a gente consegue ver a quantidade de pagamentos que ela faz por ano, né? Então, pegando o último ano fechado para a gente ver, né? 2024, ela pagou em dezembro, junho, outro pagamento para dezembro e dezembro. Então, dezembro e junho, né? Ela paga semestralmente. E aqui no crescimento de lucros da empresa, né? A gente consegue enxergar que ela saiu lá de
66 milhões de lucro líquido em 2017 para 736 milhões de reais nos últimos 12 meses. É um crescimento absurdo, de mais de 10 vezes. Aqui a gente consegue ver que ela conseguiu bater com folga, né, os índices de referência, tanto o Ibovespa quanto o CDI, e é uma small cap da nossa bolsa, né, com apenas 3,6 bilhões de valor de mercado. Um dos problemas dessa empresa é que ela tem zero de tag along, né? E isso para algumas pessoas é um critério importante na hora de escolher uma ação. E só para pontuar aqui com vocês, né, o tag along quer dizer o direito de você vender as suas ações junto com o controlador. Se o controlador fizer uma venda da empresa, se aqui tivesse 100%, você teria direito a vender as suas ações por 100% do valor que o controlador estaria vendendo as dele. Como essa empresa tem 0% de tag along, quer dizer que se o controlador vender as ações dele, você não vai ter o direito para vender as suas ações no mesmo valor da dele. No caso, algumas empresas têm 80% de tag along, quer dizer que se o controlador vender as ações dele, você vai ter direito a vender as suas por 80% do valor que o controlador está vendendo as dele. E aqui, receitas e lucros, a gente consegue ver uma escadinha quase que perfeita e crescente aqui, né? Tanto de receita quanto de lucros. A empresa estava bem apertada lá no ano de 2016, né? Com um lucro bem espremido. Na verdade, em 2016 chegou a dar até prejuízo, com 9 milhões de prejuízo, mas depois disso, lucros crescentes e receitas também crescentes. Esse é um gráfico que eu gosto de olhar bastante também para as empresas, que compara o lucro com a cotação, e aqui a gente vê uma convergência, né, de lucro e cotação nos últimos tempos, com essa última subida que a empresa deu, o que quer dizer que talvez não seja o melhor momento para estar aportando na empresa, por essa métrica, né? Mas olhando os múltiplos dela, a gente vê que ela está bem barata, bem descontada ainda. Bom, passando agora para a nossa segunda empresa estudada nesse vídeo, é a CEMIG, que é a empresa responsável por distribuir a energia no estado de Minas Gerais. Hoje a CEMIG está sendo cotada por R$ 10,78, as ações preferenciais, né, de final 4, com uma variação de 23,5 nos últimos 12 meses, PL de 4,4, e esse PL aqui está um pouco distorcido devido a alguns resultados não recorrentes da empresa, e um PVP de 1,1, e dividend yield de 17,09% nos últimos 12 meses, que também está um pouco distorcido devido a esses resultados não recorrentes. Aqui a gente consegue ver que a empresa em 5 anos e em 10 anos também conseguiu entregar um valor muito consistente para o seu acionista, né, com 104% em 10 anos de valor real, em 5 anos de 127%, já descontados a inflação. Pela fórmula de Graham, a gente ainda tem um upside de 114%, e isso aqui é bem normal, tá? A gente vê em empresas estatais esse desconto absurdo em relação à fórmula de Graham, porque é normal a gente ver as empresas estatais sendo negociadas por múltiplos mais baixos. Então aqui dando uma olhada em outros indicadores, margem líquida 17%, payout de 78%, e a gente vê que nos últimos 4 anos ela manteve esse 70%, né, na casa dos 70%, 80% em 2022, 2024 e agora 2025 também está entrando com um payout alto. E 2023 foi 32%. Um EV sobre EBITDA de 2,2, mas também está contaminado devido a esse lucro não recorrente. Uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,95, ou seja, a empresa precisa de 1 ano de geração de caixa para pagar todas as suas dívidas. Super tranquilo. E um crescimento de receitas e lucros de 9,9 para receitas e 19,5 para os lucros, o que para uma empresa elétrica também está bem acima do esperado. Dividend yield, média de 10,2 nos últimos 5 anos, absurdo. E nos dividendos pagos a gente consegue ver também uma crescente nos últimos anos, chegando a pagar aqui 1,43 no ano de 2024 e agora nós estamos no meio do ano, ela já pagou 1,27. Aqui nos proventos a gente consegue ver que a empresa paga semestralmente, né, em dezembro e em junho, mas anuncia trimestralmente, né, também em abril, março e setembro. E ela funciona também bem parecido com a política da Sanepar, né, que ela anuncia tudo num ano e paga no próximo ano. No caso aqui, ó, anuncia setembro de 2024, dezembro de 2024 e paga em junho de 2025, dezembro de 2025. E esses seriam os defeitos da CEMIG, inclusive que pesou para que eu não colocasse ela na minha carteira. Mas independente disso, é uma ótima empresa e chegando num preço legal, tem grande chance de entrar na minha carteira. Aqui o crescimento de lucros da empresa, né, saiu de 334 milhões em 2016 para o recorde dela de 7,12 bilhões em 2024. É um crescimento absurdo. Aqui o comparativo dela com os nossos índices, né? Também ganhou com folga, 212% contra 44% do Ibov e 56% do CDI. E ela se enquadraria ali como uma mid-cap, né?
uma empresa de 14,5 bilhões de reais. Receitas e lucros crescentes, como a gente viu, e aqui nesse gráfico de lucro versus cotação, a gente vê que o lucro da empresa subiu muito mais do que a cotação, o que pode mostrar para a gente ser uma oportunidade de compra nesse momento. Porém, não podemos esquecer também que ela teve esses extraordinários, né, nos últimos trimestres, então esse lucro aqui está um pouco inflado por causa dessa venda de ativos que ela fez nesse último ano. Vamos para a terceira ação então da nossa lista, que seria a Copel, que é a empresa que serve a energia que eu estou utilizando agora para gravar esse vídeo. Eu sou paranaense, a empresa que fornece energia para nós aqui é a Copel. Hoje a Copel está sendo cotada a 12,4, com uma variação de 47,8% nos últimos 12 meses. Um PL de 12,5 é a maior em PL das empresas que a gente está estudando hoje, um PVP de 1,4 e um dividend yield de 6,5%. A Copel ela já ficou um pouco cara, né? Eu comprei ela mais ou menos em 2022, se eu não estou enganado, carreguei ela até 2023 e vendi ela nesse ponto aqui, porque ela já estava cara naquela época. E o que aconteceu depois ficou mais cara ainda. Para vocês verem que a gente erra também às vezes, né? E tá tudo bem. Teve um momento que eu achei que outras empresas estavam mais baratas que ela, e estavam, e perdi essa valorização. Mas ganhei a valorização da outra empresa que eu comprei. A empresa entregou um resultado muito bom também nos últimos 10 anos, 263% de valorização, já descontada a inflação, e 121% em 5 anos. Na fórmula de Graham, ela tem menos upside, 12,7% só, o que confirma também o nosso ponto de que ela está um pouco cara, né? Ela teve um payout de 100% na última oferição, que é um payout bem alto, mas também porque ela fez algumas vendas de ativos não estratégicos e está fazendo desinvestimentos. EV sobre EBITDA de 8,3, dívida líquida sobre EBITDA de 2,17, que também é bem tranquilo para uma empresa elétrica, margem líquida de 12,7%, crescimento de receitas de 4,22% e de lucros de menos 5,6%. Esse crescimento de lucros está negativo porque a empresa precisou fazer um programa de demissão voluntária a partir da sua privatização, o que fez com que ela teve que diminuir os seus lucros para poder bancar o acerto desses funcionários, né, e poder desinchar um pouco o tamanho da sua máquina, o que vai gerar resultado para a empresa no longo prazo, né, médio e longo prazo, mas que no primeiro momento acabou dando prejuízo para ela. Dividend yield da Copel não vem numa constância muito boa, né? Ela teve uma média de 8,7 nos últimos 5 anos, mas um pouco porque teve esse pagamento extraordinário aqui em 2021 e 2022, que foi também desinvestimentos que ela fez, e puxou essa média para cima. Se a gente vir em dividendos pagos, a gente consegue enxergar a mesma coisa, né? Mas a partir de 2023 que ela vem estabilizando dividendos, a gente consegue ver uma pequena crescente aqui. Aqui a gente consegue ver que a empresa paga em maio, dezembro, novembro e junho, ou seja, 4 pagamentos, mas praticamente semestralmente, né? Porque ela paga no meio do ano e no final do ano. Aqui a gente consegue ver o decréscimo no lucro, que eu comentei com vocês, né? Que ela teve as vendas de uma parte da empresa e a partir de 2022 que ela vem estabilizando seu lucro novamente, mas também com uma crescente. Aqui um comparativo com os nossos índices, ela deu um show em todos eles, 202% de rentabilidade em 5 anos contra 44% do Ibovespa e 56% do CDI. E a empresa tem 36 bilhões de valor de mercado, né, o que já torna ela uma das maiores empresas elétricas do país. Em receitas e lucros a gente consegue ver esse desenho que eu comentei também, né, um pico aqui de receita e lucro de 2021, quando teve venda dessas posições, um decréscimo e agora uma recuperação, tanto da receita quanto dos lucros. E aqui no lucro versus a cotação, a gente consegue ver que a cotação ela acabou subindo muito mais do que o lucro da empresa, o que pode demonstrar para a gente que há uma euforia muito grande em cima das ações da Copel, e que o lucro dela não necessariamente está acompanhando essa rentabilidade absurda que teve nas cotações. Ou seja, pode ser um momento ruim para estar comprando as ações da Copel hoje. E por último, mas não menos importante, CPFL Energia, que é a empresa que eu tenho na minha carteira hoje. Está sendo negociada a 40,2, com 33,2% de rentabilidade nos últimos 12 meses, PL de 8,7, PVP de 2,09 e dividend yield de 6,9%. Eu já tenho CPFL Energia na minha carteira já faz acho que uns 2 anos e estou bem contente com elas. No momento eu quis escolher essa empresa porque ela não é estatal. Bom, de certa forma ela tem uma participação muito grande de uma empresa chinesa, e essa empresa chinesa ela tem dedo do Estado lá também, né? Mas não tem gerência estatal brasileira dentro dela. E teve uma rentabilidade muito boa também nos últimos 5 e 10 anos, chegando aqui a 114% de rentabilidade real em 10 anos e 55% em 5 anos. No preço justo de Graham, ela já está
bem próxima, né, do seu preço justo, que seria em R$ 44, com upside somente de 11,3. E é por isso também que eu não estou mais comprando nesse momento CPFL Energia. Estou aguardando ela dar uma corrigida, porque nos preços atuais está bem salgada. A gente pode ver isso até pelo PL, né? Ela estava sendo negociada a 6,6 de PL no final do ano passado, e agora já está com 8 de PL, né? 8,6. Mas bem próximo da média da empresa, né? Está em torno de 8. Então não está cara nem barata. Ela está entregando hoje um payout de 33%, uma margem de 12,3%, EV sobre EBITDA de 5,4%, um ROI de quase 24%, uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,8 vezes somente, que é bem tranquilo também para empresas elétricas. Com um crescimento de receitas de 6,8% e de lucros de 8,6%, o que está bem na média das empresas elétricas. Aqui nos dividendos a gente vê que ela teve um pico também em 2021 e vem caindo, mas como a gente vai ver na lucratividade da empresa, o lucro vem subindo e o dividend yield vem caindo porque ela diminuiu o seu payout para poder investir mais. Logo assim que ela terminar essa rodada de investimentos, ela vai poder subir o seu payout e conseguir voltar com pagamento de dividendos maior do que ela está fazendo hoje. Mesmo assim, dividendos pagos, né, a queda foi um pouco menor. Então ela chegou a bater um pico de 3,70 em 2021. E a gente pode ver aqui embaixo que o payout em 2021 foi de 90% e em 2025 ela fechou com 2,79 de dividendos. Eu digo fechou porque ela anuncia dividendos somente uma vez no ano, e ela já fez esse anúncio durante esse ano. Então o próximo anúncio agora, provavelmente, né, se não tiver nada extraordinário, somente no ano que vem. E a gente consegue ver que ela já teve um aumento, né? Ela interrompeu esse ciclo de queda e conseguiu entregar um aumento de dividendos em relação ao ano passado. Aqui a gente consegue ver bem o que eu tinha comentado, né? A questão do payout, que saiu de 90% lá em 2021, veio descendo, 73%, 60%, 58% e 33% nos últimos 12 meses. Mas o lucro da empresa vem subindo, né? Saiu de 879 milhões lá em 2016 para 5,6 bilhões nos últimos 12 meses. Aqui ela conta os nossos índices, né? Conseguiu entregar 113% de rentabilidade contra 44% do Ibovespa e 56,5% do CDI. E também uma empresa muito grande, né? Com 46,4 bilhões de valor de mercado. Claro que não teria como ser uma empresa pequena, né? Pois a CPFL é a empresa que entrega energia principalmente nos estados de São Paulo e de Rio Grande do Sul. Dois dos maiores motores da nossa economia. Aqui a gente consegue ver, né, esse crescimento de receitas e lucros da empresa nos últimos anos e o nosso gráfico de lucro versus cotação, né, o que mostra pra gente também uma convergência do lucro e a cotação, mostrando que talvez não seja um bom momento agora para estar adquirindo ações da empresa. O ideal seria comprar nesses pontos aqui, né, igual a gente estava no final do ano passado, por exemplo. E é por isso que nesse momento eu não estou comprando nenhuma elétrica, estou focando mais nas empresas financeiras da minha carteira, né, pois nesse momento está assim e dando uma melhor oportunidade. O que inclusive eu queria deixar a sugestão para você assistir esse vídeo aqui, onde eu faço esse mesmo estudo sobre bancos, né? E mostro quais são os melhores indicadores para você estar analisando nesse tipo de empresa. E se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal e deixe um joinha para estar apoiando o nosso trabalho. E não esqueça de assistir o nosso vídeo sobre bancos, que está aqui no card. Eu fico por aqui, forte abraço e valeu!